Você já imaginou estar no controle de uma máquina de milhões de dólares, sentindo cada vibração, cada ruído, e saber, no fundo do seu instinto, que algo está terrivelmente errado, enquanto todos os instrumentos ao seu redor insistem que está tudo perfeitamente bem? Pois foi exatamente essa experiência de Gabriel Bortoleto no GP da Holanda, um dos momentos mais absurdos e intrigantes da temporada 2026 da Fórmula 1. E é sobre essa desconexão entre o piloto e a tecnologia que vamos falar hoje. Se você é fã de automobilismo e adora mergulhar nos bastidores da categoria, já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa e de outras histórias que ainda estão por vir. Tudo começou com uma frase solta no rádio durante a transmissão ao vivo, que rapidamente se tornou um grito de guerra entre os fãs. "Por que tem o meu motor?" perguntou Bortoleto, num misto de desespero e incredulidade, enquanto o carro número 5 simplesmente se recusava a andar como deveria. A cena foi capturada ao vivo e resumiu, em poucas palavras, a maior saia justa que a Audi enfrenta desde que pisou na Fórmula 1, em 2026. Era como assistir a um paciente com febre alta enquanto o médico, tranquilamente, afirma que o termômetro marca 36 graus. A equipe, literalmente, estava cega para o problema. O pior, porém, veio depois da bandeirada, durante o debrief da corrida. Os engenheiros se debruçaram sobre a telemetria, reviraram gráficos e dados, mas não encontraram absolutamente nada. Nenhum alerta, nenhuma curva fora do padrão, nenhuma explicação para o que Bortoleto havia sentido. E aquela pergunta, feita no calor do momento, ficou pairando no ar, sem resposta, por muito tempo após o fim da prova. Para entender a dimensão da frustração, é preciso voltar ao sábado. No Q1, Bortoleto quase foi eliminado logo na primeira etapa da classificação, após uma escapada feia na saída da curva 1. A raiva foi tanta que ele bateu no próprio capacete dentro do cockpit. Depois, respirou fundo, se acalmou e entrou no Q2 mais relaxado. Dali em diante, acertou tudo o que precisava e garantiu a 9ª posição no Q3, repetindo o resultado da sprint. Ele havia se recuperado de forma brilhante. Alain Msenich, inclusive, elogiou a resiliência do piloto e acreditava que a Audi tinha ritmo para brigar por pontos com ambos os carros no domingo. Bortoleto ainda fez ajustes finos no setup, priorizando o ritmo de corrida em vez da classificação. Parecia uma aposta inteligente. Parecia. Essa história de superação, no entanto, durou apenas até a manhã seguinte. Na volta de formação, antes mesmo de a corrida começar, o motor já emitia um ruído estranho. Sozinho no cockpit, Bortoleto ouviu aquele som e soube na hora que o domingo estava perdido antes mesmo da largada. O barulho entregou o que seriam 72 voltas de agonia. Ele confirmou ao Sport TV que aquele ruído já tinha acabado com a corrida, mas evitou entrar em detalhes sobre o que havia sido detectado. Agora, tem um detalhe que muitos torcedores esquecem, e que só aumenta o peso da situação. Mesmo sem esse novo mistério, a Audi já carregava uma fragilidade conhecida nas largadas. Em julho, no meio da temporada, o próprio Bortoleto havia alertado: o motor da Audi não aceita reduzir o giro na saída como os motores da Ferrari e da Mercedes. Existe um limite mínimo de rotação. Se ultrapassado, o motor simplesmente morre. Na prática, essa limitação já havia custado 17 posições perdidas em largadas, somando corridas e sprint. Ou seja, a fragilidade não era novidade, mas sim um calcanhar de Aquiles já mapeado. Imagina, então, a cabeça do piloto, caindo do 9º para o 13º lugar, sem conseguir distinguir se o problema era a fraqueza crônica do motor ou esse novo defeito misterioso que ninguém sabia nomear. A explicação mais conveniente para o público seria culpar o giro de 360 graus na primeira volta, quando ele quase foi atingido por Nico Hülkenberg. Seria o álibi perfeito para encerrar a polêmica e permitir que os fãs seguissem em frente sem mais perguntas. Mas o próprio Bortoleto furou essa desculpa na entrevista oficial. Ele afirmou que não acreditava que a primeira volta tivesse sido o problema do dia, que a questão ia muito além disso e que preferia não se aprofundar, pois nem sabia se podia falar sobre o assunto. Descartado o erro da primeira volta, o que restava? Um piloto preso a um carro sem ritmo, ajustando configurações no volante o tempo todo, vendo os rivais passarem, ciente do defeito e completamente impotente para fazer algo a respeito. Todos no paddock esperavam um diagnóstico claro sobre o motor. Alguma coisa, qualquer coisa, mas a conta simplesmente não fechava. Compare os números e tente encontrar uma lógica. Hülkenberg fez uma corrida redonda, com 3 paradas, terminou em 8º e somou 4 pontos para a Audi. Foi a 4ª corrida consecutiva da equipe pontuando na F1. E olhe que ele largou de 13º, uma posição pior que a de Bortoleto no grid. O alemão superou rivais no meio do pelotão e converteu isso em um 8º lugar,
descrevendo domingo como uma corrida muito boa, apesar de um susto no início, com estratégia limpa e boas batalhas. Do outro lado da garagem, o cenário era oposto. Bortoleto parou 4 vezes e cruzou em 13º. Aquela parada extra é a assinatura de quem não tem carro e tenta ganhar na estratégia o que não consegue na pista. E é aqui que a história fica realmente estranha. A volta mais rápida da corrida foi dele, 1 minuto e 15,5 segundos, na volta 57. Enquanto isso, Hülkenberg marcou 1 minuto e 16 segundos na volta 62. Não fazia sentido algum. Como o carro quebrado poderia ser mais rápido que o carro saudável do companheiro? Era como levar o veículo à oficina porque o motor falha na subida, e o mecânico responder, amigo, aqui diz que está 100%. Você deve estar imaginando coisas. Esse era mais ou menos o tamanho da confusão. O piloto sentia uma coisa, os gráficos mostravam outra. Foi nesse momento que Alain Senech soltou a bomba. A telemetria não apontava absolutamente nada de errado. Nada. Ele contou que saiu direto do debrief para falar com a imprensa e resumiu o clima interno da Audi numa frase. Eles simplesmente não sabiam. Nenhum alerta, nenhum gráfico fora da curva. O piloto chegou a citar a unidade de potência como possível causa, a única pista que a Audi admitiu publicamente. A equipe monitorou o carro durante toda a prova, mas a situação era surreal. O piloto sentia o motor falhando no cockpit, a engenharia pedia para trocar botões. Um piloto contra um gráfico que ninguém questiona. E adivinha quem perde essa discussão dentro do box? Essa cegueira técnica saiu cara. Era a chance mais clara do ano de colocar os dois carros nos pontos no mesmo domingo. Justamente num fim de semana em que Bortoleto, em entrevista, afirmou ter ritmo de sobra para brigar lá na frente, e Hülkenberg estava ali para provar que o carro tinha nível para o top 10. Enquanto o alemão comemorava o 8º lugar, Bortoleto descia do carro moído, depois de arrastar um trambolho por 72 voltas, e completou. Só o fato de conseguir trazer o carro para casa e completar todas as voltas já era algo positivo para a Audi, mesmo com o ritmo sendo péssimo. No fim das contas, ele serviu como cobaia de teste para a fábrica em Nürburgring. E o calendário não perdoa. A Fórmula 1 já desembarca em Monza, o templo da velocidade, com carros passando de 350 km por hora nas retas. E você vai colocar um piloto para acelerar nesse ritmo sem saber o que travou o motor dele na prova anterior? É pedir para passar vergonha novamente. Agora repare na diferença de vocabulário entre a equipe e o piloto. Na nota oficial, a Audi resumiu tudo dizendo que houve questões no início da prova que impediram a maximização da posição de largada. Bonito, não? Um jeito educado e genérico de descrever o caos. Bortoleto, na entrevista cara a cara, desceu a marreta, chamou o domingo de terrível, péssimo e doloroso. Coloque as duas coisas lado a lado. De um lado, questões no início da prova. Do outro, terrível, péssimo e doloroso. E se nem a Audi consegue dizer o que quebrou, o que essa nota está tentando proteger? No fim das contas, Bortoleto engoliu a frustração, trouxe o carro até a bandeirada e deixou a responsabilidade para o pessoal de motores em Nürburgring. E o GP da Holanda termina exatamente com a mesma dúvida com que começou. O piloto sentiu o carro morrendo, o box mandava mexer no volante, a telemetria dizia que estava tudo perfeito. Depois de 72 voltas, 4 paradas, botões acionados, configurações alteradas e um debrief inteiro olhando para gráficos, a pergunta continua ecoando. Afinal, o que há de errado com o motor do meu carro? Foi apenas uma falha na leitura dos sensores ou isso escancarou que a telemetria da Audi ainda é crua demais para o nível de exigência da Fórmula 1? E o que pesa mais nessa história? O motor que escondeu a falha ou a equipe que ficou cega dentro do próprio box? Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você acha desse mistério todo. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar ligado, porque essa história ainda vai dar muito pano para manga. Até o próximo vídeo.